Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Bress. Se você ainda não me conhece, eu te convido a me seguir. O meu Instagram é @ana, com N só, Bress é B de bola, R de rato, é de escola, Z de zebra. Vai ser um grande prazer te encontrar no meu Instagram, onde eu também compartilho muito conteúdo, muita novidade para você. Nesse episódio, eu vou falar sobre diferença e o que é CDB e CDI. Geralmente, quando a gente entra nesse assunto, para quem não é da área, parece uma sopa de letrinhas. Eu poderia me estender aqui para Selic, IBOV, e mais uma quantidade de benchmark, mais um monte de nomes difíceis que vocês pensam que é um terror, mas não é. Tá? Apesar de terem outros episódios aqui que vocês podem ouvir, onde eu explico alguma dessas coisas, algum desses conceitos. Especificamente o de hoje, eu vou falar sobre CDB e CDI do jeito que eu explico para o meu pessoal da consultoria, que é bem didático, bem simples. Eu acho que até quem já entende de forma técnica vai conseguir clarear ali na cabeça e entender de forma mais aprofundada pela história que eu vou te contar agora. Por incrível que pareça, eu gosto de começar a falar de CDI por CDB, apesar deles serem completamente diferentes, tá? O que eu gosto de dizer? Qual é a história que eu conto? Imagina que você aprendeu comigo, eu espero que você já tenha aprendido, que se você não investir o seu dinheiro, a inflação corrói ele. Por isso que você nunca deve deixar o seu dinheiro debaixo do colchão. Se você tem 1.000 debaixo do colchão, o preço das coisas sobe. Apesar de você ter a ideia mental de que você não perdeu dinheiro nenhum, que seus 1.000 continuam sendo 1.000, você ficou mais pobre, porque tudo ficou mais caro e o 1.000 que você tem compra muito menos coisas do que comprava antes. E aí você entendeu isso e você falou, Ana, beleza, agora eu entendi o porquê que eu devo investir. É para não perder poder de compra do meu dinheiro. Não posso deixar ele debaixo do colchão, não posso deixar ele rendendo em algo que pague menos que a inflação. Porque eu só tenho lucro, eu só tenho um verdadeiro rendimento quando eu ganho acima do que o preço das coisas sobem, acima da inflação. Você entendeu isso? Aí você falou, agora eu vou investir. Aí você fala, tive uma ideia genial, vai imaginando um filme na sua cabeça. Tive uma ideia, eu vou procurar um banqueiro, bigodudo, barrigudo, acho que hoje os banqueiros já não são assim, né? Estão fazendo muito tratamento estético, tá todo mundo sarado já, fazendo aquele monte de coisa cara e complicada lá. Mas vamos supor, imagina lá antigamente um banqueiro bigodudo e barrigudo, e você chega para ele e fala, senhor banqueiro, aprendi com Ana Bress que deixar o meu dinheiro debaixo do colchão não faz sentido. E como eu já tenho a minha profissão, eu sou um médico, um dentista, um advogado, um vendedor, um funcionário de uma empresa, não sei o que você é, mas você é o que você é. Tá? E eu já estou tomando todo o meu dia, todo o meu tempo na minha profissão, que me gera um salário, uma renda X, e está sobrando dinheiro. Eu não tenho tempo de abrir uma padaria, de abrir um café, de mexer com isso, nem tempo de administrar, mas eu quero fazer mais dinheiro do meu dinheiro que sobra. Eu já aprendi também, senhor banqueiro bigodudo barrigudo, que você é um intermediador. Você não empresta o seu dinheiro, banqueiro. Entendam isso, tá? Agora a Ana falando, sai da narração. O banqueiro não empresta o dinheiro dele. O banco não tem dinheiro, tá? Óbvio que o lucro dele é distribuído pelos acionistas, mas o banco nunca empresta o dinheiro dele, ele empresta o dinheiro dos investidores, tá? E aí você falou para ele, eu já sei que você não empresta o seu dinheiro, que você é um intermediador de negócio. Você pega o dinheiro do investidor, paga um rendimento para o investidor, ele deixa o dinheiro na sua mão e você pega esse dinheiro e empresta para o tomador de crédito, aquele cara que não se importa de pagar juros para ter o que ele quer agora, nesse momento. Então ele não está preocupado em receber rendimento, ele está preocupado em ter o que ele quer nesse momento, mesmo que ele pague juros para isso. E você pega o dinheiro do investidor, repito, paga um investimento ou rendimento para ele, empresta para o tomador e cobra uma taxa de juros para ele. E você, senhor banqueiro, é rico do jeito que é, porque vive de spread. Spread é como a gente chama retorno. Se ele pegou e ofereceu 1% ao mês e cobrou do cara ali para financiar o carro dele, para emprestar, fazer um empréstimo qualquer que seja para ele, 3, o spread dele, ou seja, o lucro dele nessa operação, é de 2, só você subtrair um pelo outro. O banco vive disso. Então eu gosto de fazer um parêntese sempre para... Eu sei que não tem ninguém desse tipo, dessa estirpe que me ouve, eu tenho certeza disso. Todos vocês são pessoas muito, muito decentes, mas tem muita gente que fala assim, eu não pago o banco que o banco já tá rico, deixa ele me dar algum dinheiro, eu vou dar calote no banco.
Não é verdade. Quando você dá calote no banco, você não está dando calote no banco, você está dando calote no investidor, tá? Porque se o meu dinheiro está lá, se o dinheiro da Joana, da Beltrana, está lá investido, ele está emprestando esse dinheiro. E se você não paga, a inadimplência sobe, as taxas sobem cada vez mais, porque o banco não fica com esse prejuízo para ele. É igual gato, tá? Se tem alguém vivendo de gato aí, tem alguém pagando pela luz dessa pessoa que não está pagando a conta dela e está redistribuindo pela outra. Então é pior para todo mundo. Melhor seria que todo mundo fosse correto, né? Mas nessa tese, tá, dentro desse fato, o banqueiro, ele é meramente um intermediador. Ele tá ali para pegar o dinheiro do investidor e entregar no tomador de crédito e ele viver do spread, que é o lucro dele. Ana, o que isso tem a ver com o CDB? Se fosse antigamente, você não teria um aplicativo, celular, nada disso. E aí a gente vai lembrar lá da cena do filme Mary Poppins, que é um clássico, onde eles levam o filho para investir. E ele chega lá e fala, toma, dá o seu dinheiro para o banco para ele investir o seu dinheiro, para ele te pagar um rendimento. Aí tem uma cena que fala de um evento financeiro chamado a Corrida dos Bancos, que é só para aproveitar, já que o filme fala disso, para trazer aqui, que eu uso isso mais para frente um pouquinho, mas vocês já vão saber, que é a Corrida dos Bancos. Corrida dos Bancos é quando todo mundo quer sacar o dinheiro ao mesmo tempo. E o menininho, de, sei lá, 7, 8 anos de idade no filme, começa a falar assim, eu não quero dar o meu dinheiro para eles. É uma cena que ele fica assim, brigando sem dar, é uma cena bem divertida, que ele fala, não quero dar meu dinheiro. Aí o pai dá o dinheiro para ele, que ele vai investir o seu dinheiro, ele vai te pagar o rendimento. E aí, de repente, alguém que tá lá no caixa sacando o dinheiro, né, no papel, tudo coisa antigamente, fala assim, o banco não quer devolver o dinheiro de alguém. O banco não tem dinheiro. Aí quando todo mundo começa dentro da agência, eu quero meu dinheiro, o banco quebrou, o banco não tem dinheiro. Isso é um evento financeiro chamado Corrida dos Bancos. Quando por algum rumor ou por um fato verdadeiro, os bancos não têm dinheiro suficiente para devolver para as pessoas, tá? Mas voltando, nessa cena do filme Mary Poppins, se fosse antigamente você tivesse investindo seu dinheiro no banco, uma forma clássica de você investir é um CDB. É você emprestar o dinheiro para o banco. Só tem 2 formas de você investir. Tem mais de 1000 tipos de investimento, mas só tem 2 formas de você investir. Ou você está emprestando dinheiro, ou você está se tornando sócio. Nesse caso, quando você empresta o dinheiro para o banco, um CDB, uma LCI, um LCA, um CRI, um CRA, uma debênture, nota promissória, tudo isso é emprestar dinheiro. É a modalidade de investimento onde você empresta. Dentro dessas que eu falei, ainda tem várias formas de te pagar um rendimento, tá? Mas tudo isso é dentro do formato onde você está emprestando dinheiro. E o CDB especificamente, CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Então seria, antigamente, você saindo do banco com um papel que é um certificado de que você depositou o dinheiro no banco a tal rendimento, a tal prazo, e quando você fosse sacar, você voltaria lá com esse papel e pegaria o seu dinheiro de volta. Hoje em dia é tudo online, você não vê mais esse certificado. Por um acaso lá em casa, a gente tem um certificado antigo que alguém da família do meu marido investiu e tem lá um CDB em papel, né, que ele poderia ali sacar o dinheiro de volta. Hoje em dia as pessoas às vezes esquecem que o nome é o que é a coisa. Certificado de depósito bancário é o certificado de que você depositou um dinheiro no banco e ele está te pagando um rendimento. O que isso tem a ver agora com o CDI? Lembra dessa história da corrida dos bancos? Que eu acabei de contar do filme Mary Poppins, que é esse rumor? Isso já aconteceu no Brasil. Não sei se vocês lembram no período do governo Dilma Rousseff, que houve um boato que ia acabar o Bolsa Família e que o que tinha lá e o que ia entrar no primeiro dia 5, no próximo dia tal, ia ser o último e que eles não iam pagar mais e que eles iam confiscar os valores de quem já tinha recebido, não tinha sacado. Enfim, isso começou a circular e tomar uma proporção que eu me lembro claramente das pessoas fazendo fila no domingo em volta da Caixa Econômica para na segunda-feira elas conseguirem entrar para retirar o dinheiro delas. E isso poderia quebrar um banco. Nenhum banco tem a capacidade de entregar o dinheiro de todo mundo que está lá ao mesmo tempo, porque esse dinheiro não está numa caixinha com seu nome, esse dinheiro está circulando. Lembra que o banco não empresta o dinheiro dele, ele empresta o seu, o meu, o nosso? Todo o dinheiro que tem lá está rodando. Então não existe uma caixinha com o seu nome, existe um saldo na tela. Na hora que você quer resgatar isso, ele vai arrumar para te pagar. Até por isso que existe uma lei que saques a partir de tanto, você precisa avisar com uma antecedência X, porque o banco precisa se programar para arrumar esse dinheiro de algum lugar dentro dali da gestão contábil dele para te dar, porque ele não tem. Tá? O banco ele vive de juros e ele recebe o que você botou lá e ele emprestou, ele vai receber em 5 anos, em 60 meses, de 60 meses e 5 anos. Vai receber em 20 anos, dependendo se for um financiamento, tá? E aí que no filme Mary Poppins ele fala disso.
É um evento que pode acontecer, que já aconteceu no Brasil. A Dilma, na época, teve que se pronunciar e falar que isso não ia acontecer, que as pessoas podiam ir para casa. A Caixa Econômica não abriu na segunda-feira para poder acalmar os rumores das pessoas que queriam todas sacar ao mesmo tempo, porque isso poderia realmente causar um problema de liquidez, de incapacidade de devolver, um problema de crédito na Caixa Econômica, tá? E pode acontecer corrida dos bancos por eventos como pandemia, entre outras coisas. O que isso tem a ver com CDI? Tá? Eu não expliquei ainda o que é CDI, tô te contando uma história para tudo fazer sentido na sua cabeça. CDB você já entendeu. Certificado de depósito bancário, emprestei meu dinheiro do banco porque eu quero ganhar rendimentos e a história toda que eu já contei. CDI. O Banco Central, que é quem regula, fiscaliza e autua, tá, pune as instituições financeiras no Brasil, sabendo de como funciona o sistema financeiro, por óbvio, ele tem que saber. Ele fala o seguinte, olha só, se vocês bancos não tem como sacar, devolver o dinheiro das pessoas assim, vocês também não podem usar todo o dinheiro que está em conta. Vocês precisam, pelo menos no caso de corrida dos bancos, ter um valor X em percentual ou em valores absolutos para devolver caso haja um evento desse. Senão o país quebra. Isso se chama o Basileia, o Acordo de Basileia de cada instituição. Quando eu falo que eu não gosto de bancos digitais para investimento, você deixar muito dinheiro lá, é justamente por isso. O acordo de depósito compulsório, de garantia que eles têm para fazer essa devolução de valor de bancos menores é muito fraco. Eles não têm capacidade de devolver a quase ninguém. Se der ruim com eles, praticamente todo mundo fica sem dinheiro. Quando eles são muito exigentes, o Banco Central, com bancos maiores, porque eles sabem que representam uma fatia muito maior da população. Então, eles são muito mais exigentes. Olha, com vocês não pode dar ruim. Então, o Basileia deles é um Basileia muito mais seguro, digamos assim, muito mais arrojado. Arrojado não, muito mais conservador. Eles querem que esse banco seja muito seguro, tá? Então ele precisa ter um percentual considerável para devolver numa situação dessa. Só que os bancos não são bobos. Ou vocês acham que eles deixam de emprestar dinheiro um para os outros para ganhar dinheiro nesse momento, respeitando o Basileia? E aí o que eles fazem? Todos os bancos emprestam dinheiro um para os outros todos os dias. Ana, eu nunca soube que banco pegava empréstimo um com o outro. Pois pegam, tá? Vamos supor que o Bradesco precisa liberar um crédito hoje, juntando todos os créditos que ele tem, e ele vai estourar a margem do Basileia dele em tantos milhões de reais. E ele não vai pagar uma multa para o Banco Central, que ele não é bobo, o banqueiro não gosta de perder dinheiro. Ele liga para o Itaú e fala, Itaú, vou estourar meu Basileia aqui, quero emprestado tanto para cobrir. Beleza, você já me emprestou no outro dia, toma. E eles ficam fazendo isso. Todos os bancos. Dei um exemplo de Itaú Bradesco, mas isso acontece com todos, tá? O tempo todo. E eles não emprestam de graça. Banqueiro sabe o valor de dinheiro no tempo. Você pode aprender o que é valor de dinheiro no tempo, que é Selic, no episódio que eu tenho sobre Selic, tá? Pode ir lá que você vai encontrar. Mas eles cobram o preço do dinheiro do Brasil, é Selic. Então, para ajudar uns nos outros, meio que na camaradagem. Não vou ter muito lucro sobre você, eu tenho lucro sobre o cara que pega empréstimo comigo, mas eu vou te cobrar alguma coisa, porque eu sei que dinheiro tem valor no tempo. Então, eu estou te emprestando, você está me emprestando, todo mundo está se emprestando. Daí saiu o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Um banco emprestando dinheiro para o outro. E aí, eles se uniram e falaram, opa, se a gente todo dia empresta dinheiro um para os outros, se a gente todo dia está emprestando a taxa básica de juros, cobrando a taxa básica de juros do Brasil um para os outros, ou seja, a gente tem uma média de um valor de negociação. Se todo dia eu te cobro tanto, amanhã eu te cobro tanto, a gente tem uma média disso. Se isso é próximo à taxa de juros do Brasil, por que não a gente usar como referência na taxa dos investimentos que a gente vai pagar? Nos investimentos conservadores, que são os que geralmente pagam a taxa de juros do Brasil. Todos acharam uma excelente ideia e o CDI se tornou o que a gente chama de benchmark. Benchmark é a palavra chique em inglês, mas você pode chamar de referência. O CDI se tornou a referência para os investimentos conservadores no Brasil. É por isso que toda vez que a gente vai falar, né, de rentabilidade relativa, que é quando você ouve, paga 100% do CDI, 200% do CDI, 100% é igual. Se o CDI deu 10% nos últimos 12 meses, você ganhou, o seu dinheiro deu 10% nos últimos 12 meses, 10% que você ganhou e 10% do que era, ou seja, eu ganhei 100% do CDI, eu ganhei igual ao CDI, tá? E a gente começou a usar como benchmark, como referência para isso. E lembrem-se muito, o CDI é uma taxa referencial, ele não é um investimento. Ele é uma taxa da negociação de um banco emprestando dinheiro para o outro, tá? Que se chama Certificado de Depósito Interbancário, que a gente usa como referência para os investimentos. CDB é um investimento que paga um percentual ali do CDI.
olha, você vai investir no meu CDB, emprestar dinheiro para mim e eu vou te pagar 100% do CDI. O que o CDI der nesse período que o seu dinheiro tá aqui, eu vou te dar igual. Ah, eu vou te dar 200% do CDI, o dobro. O que o CDI der, eu te dou 2 vezes, eu te dou o dobro disso. Ana, isso existe? Difícil, tá? Difícil. Nesse momento, não. A história é pra inglês ver. Se alguém te oferecer isso, geralmente é golpe. 200% CDI nesse momento. Tô explicando isso mais no conceito de você entender que 100% é igual ao CDI, que o CDI tá sempre próximo à Selic e que a rentabilidade relativa basicamente é isso. 200% é o dobro do que o CDI deu. É por isso que quando você vê na TV que a Selic subiu, a Selic caiu, a pessoa que investe, ela já sabe. Ela fala, opa, se o CDI acompanha a Selic, se ela subiu, meus investimentos vão subir, porque o CDI vai subir. Se a Selic caiu, meus investimentos de renda fixa vão cair, porque ela caiu. Deu para entender? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Pode ser uma sopa de letrinha aí que pareça muito confusa, mas não é. É muito importante que você saiba disso. Eu costumo dizer que saber dessas coisas é tão importante quando você sair da escola, sabendo pelo menos que você tem um estômago, para onde que a sua comida vai. E eu acho um grande absurdo as pessoas não saberem do básico, até porque isso tem a ver com o seu dinheiro, com as suas compras, com a precificação que você faz do seu serviço. Tudo isso está relacionado. E você pode continuar aprendendo comigo, você pode aprender mais sobre investimento, sobre como administrar o seu dinheiro, sobre como se organizar, fazendo uma reunião com a minha equipe, que é gratuita, ou comigo, que é uma reunião paga. E você pode também consumir mais do meu conteúdo ou olhar no link da descrição ou em outros locais, que tem cursos muito legais meus, que você pode, a um baixo custo, porque eu não vivo de curso, tá? Eu vivo de outras coisas, mas eu faço isso que às vezes a pessoa fala, olha, eu quero começar por algum lugar, não sei por onde. Vem comigo, dentro dessa didática que eu tenho, eu te explico muito mais. Uma coisa não anula a outra. Se você é meu cliente de consultoria, não anula a necessidade de aprender também, de ouvir no carro quando você estiver, ouvir em casa enquanto você dobra uma roupa, enquanto você está fazendo alguma coisa, estudando, lendo algo. Então, é sempre importante você se aprofundar, porque, infelizmente, não tivemos essa educação em casa. E é aí que você vai crescer financeiramente. Eu até postei recentemente uma frase do Warren Buffett que fala, pessoas com diploma costumam trabalhar para pessoas que têm educação financeira. Então, assim, é muito importante você saber administrar seu dinheiro para ser livre financeiramente. Tô feliz de você ter chegado até aqui. Compartilhe esse episódio com alguém que você considera e a gente se vê no próximo. Obrigada. Tchau, tchau.